Então, a nossa próxima atividade e última, é a do Dia do Índio, tá? Eu tô tentando pôr em ordem até a gente voltar, eu consigo colocar as datas comemorativas. Nós trabalhamos todas as datas comemorativas. Então, peguei agora as mais importantes, que, né, foram o coelho, né, a Páscoa e o índio, daí tem Tiradentes, vai ter outras também. Dia das Mães vai ficar para o próximo trabalhinho, tá? Para não acumular. Então, eu fiz no caderno, olha, e estou mandando junto as partes recortadas do índio. Então, é importante, o que nós temos que saber dos índios? Os índios são os primeiros habitantes aqui, né? Pela história, conta que quando chegou, que os primeiros que chegaram aqui foram portugueses e espanhóis, que daí disputavam a nossa terra e tal, mas na verdade eram índios. Os índios foram nossos habitantes aqui no tempo do descobrimento, né? O Dia do Índio, celebrado no Brasil, ele é no dia 19 de abril. Todo dia 19 de abril é Dia do Índio. Por quê? Porque são os primeiros habitantes, né? É eles que trouxeram a vida humana para cá, né? Eles que viviam aqui. Então, não podemos esquecer disso, dessa importância. Assim como escravos tiveram a participação, os índios também, né? Então, todo dia 19 de abril é Dia do Índio. O Dia do Índio é celebrado no Brasil e foi criado pelos próprios indígenas, né? Na verdade, quem criou foi o Getúlio Vargas, que foi um presidente do Brasil. Ele criou essa data, mas foi a data escolhida pelas lideranças indígenas daqui, né? Antes da chegada dos primeiros europeus em terras americanas, todos os países que formavam o continente, eles eram amplamente povoados por índios, né? Todos os lugares, as vidas aqui eram de indígenas, né? Que viviam diretamente ligados com a natureza, com eles que o povo europeu aprendeu a tomar banho, né? Eles tinham medo de galinha, de porcos, os índios que ensinaram para eles como fazer, que podiam se alimentar disso, né? Então, nós tínhamos grandes nações indígenas aqui. E os índios também, entre eles, é como nós, né? Os povos, eles têm a linguagem deles, cada um tem uma língua diferente. Cada tribo fala uma língua diferente. Não quer dizer que todos os índios falam a mesma língua, não. E não falam a nossa, né? Não é o português, não é. Eles têm um idioma próprio deles, criados por eles, né? Pelos povos deles. Mas então, infelizmente, a ganância e a crueldade humana fizeram que muitas tribos fossem dizimadas. Dizimadas quer dizer acabadas, extintas, né? Podiam estar hoje aí com reservas, com tudo, mas não. O homem é muito ganancioso. A gente tem uma coisa, a gente quer outra, a gente quer outra, a gente nunca está satisfeito só com uma coisa. Que nem vocês têm um brinquedo. Ah, mas eu tenho uma LOL, mas eu quero a LOL dourada, a LOL isso, a LOL aquilo. Ah, eu tenho esse brinquedo, esse Lego, mas eu quero o Lego do Batman, eu quero o Lego desse, eu quero o Lego daquele, quero, né? A gente nunca está satisfeito só com um. Isso é do ser humano, né? E se é adulto, eu quero uma casa maior, eu quero um carro melhor, eu quero uma casa na praia, eu quero, né? A gente sempre quer. E essa ganância de querer, de tomar posse, né? Como eles não falavam a mesma língua, o homem chegou aqui e foi tomando conta do terreno todo, né? Devastou florestas, levou nosso ouro, levou pedras preciosas, tudo que encontravam aqui eles levavam para Portugal e Espanha, porque, né, aqui moravam índios e o índio respeitava isso. O índio respeita a natureza, né? Eles não agridem a natureza. Eles sabem que eles dependem dela, né? Nós não, os homens brancos, como eles dizem, eles acham que tudo podem pagar, né? Eu pago a água, eu pago a luz, eu pago isso, eu pago aquilo, mas não é bem assim. Tem coisas que estão extintas. E esse momento atual que estamos vivendo tem a ver com isso, né? Porque nós paramos de sair nas ruas, nós paramos de poluir, não vai diminuir, né, a poluição geral a zero, reduzir a zero, né? O aquecimento global não vai diminuir horrores, mas já vai dar para a gente ter plena consciência e pensar o que a gente tem feito pela natureza, ou seja, nada,
né? O que a gente tem feito para preservar, né? Vai no mar, é quilos e mais quilos de plástico, de lixo que é jogado na praia, no rio, né? Nesse momento dá bem para a gente pensar, porque um índio, ele respeita, ele acredita que a árvore tem espírito, que a terra tem espírito, que a pedra tem um espírito, que todos têm um espírito e tem que respeitar, né? Então eles, na verdade, que eles chamavam de selvagens, eles são muito mais cultos que a gente, né? Eles respeitavam muito mais do que os próprios as pessoas, os colonizadores, as pessoas cultas que aqui chegaram, né? Hoje está misturado muito, já tem muito interesse, já tem muito índios que trabalham, que ganham dinheiro, que querem mais dinheiro, mas ainda tem muito índio que defende seu povo, a sua terra, a sua cultura. E nós temos que respeitar muito, é um dia importante, porque nós viemos daí, né? Acabamos que somos dependentes deles, descendentes deles, né? Nós descendemos deles, então nós temos que respeitar, né? Muito da nossa cultura vem deles, né? Os espanhóis, os europeus, quando chegaram aqui, eles não tomavam banho, eles achavam um horror o índio ficar tomando banho toda hora, né? Muita coisa assim eles não gostavam. E a gente tem que valorizar. Comer, caçar só o que precisa. Não precisa matar o bicho para pendurar a cabeça na sala, para tirar foto com aquele peixe enorme. Nem gosto de peixe, mas eu vou pescar porque daí eu posto a foto lá com aquele peixe enorme e depois joga, sei lá, faz o quê, né? Ou mata uma baleia porque o óleo de baleia é bom e joga toda a baleia fora. Olha o tamanho do peixe, né? Então o homem não tem esse discernimento. O índio, ele caça, ele pesca, ele abre território, ele limpa, desmata, mas só o necessário para a sobrevivência deles. Eles não têm essa ganância de, eu posso montar a oca aqui, mas eu vou abrir tudo aqui em volta, que é para eu ter bastante, que é para ter... Não, ele tem um espaço ali que é suficiente para ele e para a família, bastou, não precisa mais, né? E essa cultura a gente devia observar mais e seguir mais, né? A água potável, que todo mundo acha, eu pago a Sanepar, eu tenho água. Tá vendo aí? Nós estamos no momento de recessão, no momento de cuidar, por quê? Porque não sabemos usar. O índio sabe usar, a gente não sabe. Não sabe reaproveitar a água, a gente não sabe lavar uma calçada. A calçada tem que lavar com vassoura, com balde, não com mangueira, que deixa a água lá jorrando. Hoje nós estamos com racionamento de água em muitos lugares. Em Curitiba estão sem água, por quê? Porque não tem esse cuidado, a gente não sabe usar, né? Se a gente soubesse usar, a gente economizaria muito mais e teria mais. Só que a água potável é um bem que acaba, né? Então, esse momento todo a gente sente que está acontecendo mudanças, estão sendo revistos conceitos e cuidados. Eu acho que vai ser, não tem só um lado ruim o corona, tem o lado ruim da pessoa que não está respeitando o momento, que não consegue ficar em casa, que tem que sair na rua. Eu vejo gente na rua, eu tenho que sair às vezes, mas eu saio uma vez ou duas por semana só. Eu vou até o banco ou eu vou até a escola, né, pegar os materiais de vocês, e eu vejo gente na rua, gente, adultos com máscara e crianças sem máscara. Eles levam as crianças a passear na rua, quer dizer, os adultos com máscara e a criança sem, sendo que a criança é a zona de risco, né? Então, por isso que tem que ser medidas radicais, né? Se fôssemos todos índios, nós não estaríamos nessa situação, porque o mundo estaria controlado, a gente só ia caçar o que precisava, só ia pescar o que precisava, né? Não ia estar assim. Então, esse dia do índio é para que a gente conheça a cultura, respeite e tentemos nos aproximar no máximo do raciocínio deles, da cultura deles, porque é um caminho bom a ser seguido, certo? A gente fala muito na escola, a gente conversa muito, então sempre me estendo mais, mas hoje estou tentando ser sucinta, é difícil, certo? Então daí o índiozinho, vocês vão pegar as peças do índio e vão montar. Olha aqui, esse é o meu, tá? Eu mandei a pena, o cabelo, mandei essa faixa e mandei a cabeça. A cabeça, veja bem, o lado reto é para cima. Aqui embaixo é o queixinho e as bochechinhas dele, ó. Aí vocês vão colar na página do caderno, ó. Pode colar assim ou pode colar assim, deitado, tá bom? A posição que vocês quiserem. E daí vocês vão
nos espaços que sobrar em volta, vocês vão desenhar os utensílios dos índios. O que eles usam? Eles usam lança, flecha, arco, eles usam o barco para pescar. Eles não pescam com vara, não. Eles pescam com flechas e lanças. Se o peixe é maior, eles pegam com a lança. Se o peixe é menor, eles pegam com flecha. Hoje, na verdade, eles já estão utilizando os mesmos utensílios que nós, né? Os homens brancos. Mas já pescam com rede, tudo, mas é que está muito alterado o nosso sistema, né? Então, eles já têm que seguir mais ou menos a linha dos homens brancos. Mas, a princípio, isso. Então, eu quero, nos espaços que sobrar em volta, que vocês desenhem coisas que vocês imaginam que seja dos índios, tá certo? Arcos, flechas, lança, barco, panelas de barro, fogueira, a cabana, a oca, né? Então, tá bom? Podem desenhar índiozinhos também. Usem a criatividade de vocês. Obrigada. E agora a gente vai ficar até vocês entregarem esses cadernos. Quando entregarem os cadernos, eu vou repassar as tarefas e os conteúdos, tá bom? Caprichem para não ter que refazer. Veja as lições anteriores que vocês são capazes de fazer, certo? Muito obrigada, fiquem com Deus, se cuidem. Beijo no coração de cada um de vocês, família. Agradeço a força de vocês e a ajuda que vocês estarão dando, sendo que terão que fazer o meu trabalho. Beijo, tchau.